Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a visão espiritual nossa seja acrescentada. Mensagem Renovemo-nos dia a dia, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Desse modo, estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem Divórcio, do livro Levantar e Seguir, trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza de vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Marcos, capítulo 10, versículo 5. Comentando o dispositivo aprovado por Moisés, com referência ao divórcio, Jesus tem uma luminosa definição dentro do assunto. O mestre explica sabiamente que a instituição não procedia da esfera de influenciação divina, mas sim da dureza dos corações humanos. Quer isso dizer que o divórcio é uma providência oriunda da maldade, a fim de que a maldade não destrua de todo. Por melhor defendida pelos argumentos de juízes e sociólogos, a medida cristamente considerada não pode passar disso. Esse ou aquele cônjuge movimenta o processo separacionista, justificando a atitude com a alegação de que procura evitar o pior. Entretanto, isso não pode constituir senão trama individual, quando não representa insaciedade criminosa. O casal que procura semelhante recurso não faz mais que adiar o resgate de um débito, agravando os esforços do pagamento pelas suas noções de irresponsabilidade. Desdenha-se a possibilidade de hoje, mas não se poderá fugir às imposições de amanhã. O marido grosseiro, a esposa ignorante, são também campos de trabalho do Senhor. Além dos laços poderosos do pretérito, que a união conjugal evidencia. Muita gente busca essa válvula para escapar da experiência útil, entregando-se à variedade viciosa, mas vale-se de uma medida nascida da dureza dos corações humanos e não faz mais que caminhar ao encontro de seus efeitos perniciosos. Os que se encontram em trânsito da animalidade
para a espiritualidade devem meditar a lição de Jesus, abandonando a preocupação de meros caçadores de prazer. Espiritismo em Marcha. Agenda. Curso básico de Esperanto. Continua sendo realizado todos os sábados a partir das 7h30 da noite na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru, ao lado do Parque Municipal. As aulas são iniciais, você ainda pode participar e acompanhar. A Fraternidade Espírita Emmanuel realizará no próximo domingo, dia 29, almoço fraterno. O local do evento será na sede da instituição, a Rua Deputado Torres Galvão 379, próxima à UPA do Salgado. O valor será de R$15. Todos estão convidados. 18º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru, será no dia 1º de novembro, às 7h da noite, com a presença de Divaldo Pereira Franco e André Gaioso da Paraíba. Investimento de R$70. Toda a renda será para cobrir despesas com o evento e construção da sede própria do Centro Espírita Lar de Jesus. Venda de ingresso nas casas espíritas de Caruaru e na banca Terceiro Mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Controle universal do ensino dos Espíritos. Continuação. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário em outros lugares, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é único ou quase o único de tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram apenas que tratam do ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do momento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas, a esse respeito, alimentar-sem qualquer temor, podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força mesmo das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas é a voz unânime dos espíritos. Não será um homem nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que venha se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos, que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus.
Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse na base inamovível e por isso não deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderoso aerópago, onde não se conhecem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que se virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Onde encontrar uma instituição espírita? GEFA, Grupo de Estudos Espírita Francisco de Assis, localizado na Avenida Argentina, número 30, Centro, por trás da Delegacia do Morro Bom Jesus. Reuniões públicas, sábados às 3h30 da tarde e terças às 7h30 da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas aos sábados e quartas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 511. A cada indivíduo achaciar-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Resposta dos Espíritos. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, a faz por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, essa passagem. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Comentários de Emmanuel sobre esta citação bíblica está na mensagem intitulada No Serviço Cristão, extraída do livro Vinha de Luz. E assim ele nos escreve através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções. Junto das almas, preocupa-nos profundos problemas de fé, transcendentes questões da dor, porque dão de graça o que de graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos, pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontra-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser
comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na rua Cristóvão Colombo, número 60, bairro Nossa Senhora das Dores, próximo à delegacia do Morro Bom Jesus. Reuniões públicas sábados às 4 da tarde. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas sobre os temas abordados pela doutrina espírita. Queremos lembrar aqui, enquanto você não nos liga, esse evento que ocorrerá na Fraternidade Espírita Emmanuel no próximo domingo, dia 29, que será um almoço fraterno. O Emmanuel se situa à rua Deputado Torres Galvão 379, próximo à UPA do Salgado. E o valor será de R$15. Todos estão convidados. Também outro fato aqui importante que está ocorrendo é o início do curso de Esperanto na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a Rua 25, número 96, logo na entrada do bairro das Rendeiras. É um curso básico de Esperanto e as aulas estão na sua fase inicial. Então, lembrando aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, o 2103 1170, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom, talvez tenha caído a ligação e ele volte a nos ligar. O telefone daqui, repetindo, é o 2103 1170. O outro evento importante que citamos aqui no programa vai ser no dia 1º de novembro, que é o 18º Movesc, que contará com a presença de Divaldo Pereira Franco e de André Gaioso, da Paraíba. Esse evento terá toda a renda destinada a cobrir as despesas com o mesmo e a construção da sede própria do Centro Espírita Lar de Jesus. Os ingressos já estão à venda nas casas espíritas da cidade e na banca Terceiro Mundo. Bom, nós temos aqui uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. A qualquer momento interromperemos para atender. E se refere àquilo que nós ouvimos há pouco do livro Dos Espíritos, que ainda continua abordando as questões relacionadas ao anjo guardião, ao espírito protetor. E na questão 511, que acabamos de ouvir, sobre o fato de termos ao nosso lado um espírito que, de alguma forma, nos tentaria sempre induzir ao mal, para balancear a presença do nosso anjo guardião ou espírito protetor, os espíritos responderam de uma forma bastante clara, dizendo o seguinte: ligado não é o termo. É certo, é algo que ocorre regularmente, a tentativa dos maus espíritos de nos desviar do bem. E a questão é,
por que é que isso acontece? Por que é que os espíritos do mal tentam nos desviar do bem? A razão, ela passa pelo campo da lógica ao tomarmos conhecimento de que o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, tem a predominância quer de espíritos encarnados, quer de espíritos desencarnados, de espíritos inferiores, de espíritos infelizes, de espíritos que estão ainda no início da sua caminhada evolutiva. E aquilo que, de certo modo, nós constatamos na nossa vida de relação aqui na Terra mesmo, é de que a resposta está justamente nela. Porque, vejam só, é muito comum as pessoas que estão de bem com a vida, que estão felizes, desejarem e gostarem de estar próximas de pessoas que também estão de bem com a vida. Há uma certa atração recíproca. Por outro lado, há pessoas, que podem ser inclusive do nosso conhecimento, que estão revoltadas, contrariadas, tristes, e que, na verdade, não se sentem nada bem em estarem próximas de pessoas felizes. E o pior de tudo é que, devido à natureza inferior da maioria de nós, quem está de mal com a vida gostaria que todos estivessem. A questão é que isso também ocorre no plano espiritual. Então, há todo um grupo muito grande de espíritos infelizes que o que eles mais desejam é que nós estejamos infelizes. Porque, na verdade, esse é o tipo de natureza que caracteriza eles mesmos. Mas aí, a providência e a misericórdia divina colocou ao nosso lado vários atenuantes. Primeiro, a presença constante, desde quando reencarnamos, do anjo guardião, do espírito protetor, que é um espírito elevado, cuja meta e objetivo maior é nos acompanhar ao longo de toda a encarnação e nos ajudar na superação de provas e experiências difíceis que venhamos a passar. Mas não fica só aí. Nós também temos a presença de espíritos familiares dessa encarnação ou de outras, que, estando no plano espiritual, procuram nos ajudar sempre que possível. Também temos a presença daquelas pessoas que hoje estão no mundo espiritual e que foram ajudadas por nós, que de um modo ou de outro nós diminuímos as provas ou dificuldades delas. Elas, agora estando no plano espiritual e nos identificando, procuram sempre nos ajudar dentro de suas possibilidades. A questão toda, e é nisso que os espíritos deixam bem claro, é o que vai definir a predominância do bem ou do mal em nossa vida. Da influência boa ou da influência ruim, são as decisões do nosso próprio livre-arbítrio. Somos nós que iremos decidir a quem iremos dar maior atenção, maior energia, maior contribuição. E é exatamente a quem nós direcionarmos essa energia que irá prevalecer em termos de influência em nossa vida. É por isso que a doutrina espírita nos incentiva de uma forma muito permanente a busca do estudo, da leitura, do conhecimento, de nos envolvermos em atitudes e ações solidárias e caritativas, porque elas servem de combustível, de energia, que nas horas necessárias e precisas nós iremos poder utilizar e superar provas e dificuldades que a vida aqui na Terra traz. Então é esse esclarecimento que nós tínhamos. Lembramos aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, que é o 21031170, 21031170. Vocês que nos acompanham aí pela internet, se tiverem alguma pergunta ou dúvida
deixem o registro que posteriormente tentaremos responder. E outra coisa também importante é sabermos que através do nosso campo de sintonia e de interesse, isso se dá inclusive quando nós estamos assistindo o programa, quando ligamos a TV, quando nos conectamos nas redes sociais, de acordo com o direcionamento da nossa mente, nós estabelecemos de uma forma inevitável a sintonia vibratória no campo dos interesses e das afinidades. Afinal de contas, nos revelam os espíritos benfeitores que o pensamento é um tipo de matéria, é um tipo de energia, e que, evidentemente, através da sintonia e do encontro de material semelhante, se constrói e se erguem, em termos reais para o mundo dos espíritos, as verdadeiras definições de nossa vida. Bom, estamos com um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Que podemos lhe ajudar? Eu queria saber o porquê que eu sonho sempre com parede também. Você sonha sempre com? Parede que já morreu. Por exemplo, Certo, com parentes. filho, pai. Certo. Tá bem. Acompanhe aí pelo raio a nossa resposta. Eu agradeço muito a sua participação. Nosso ouvinte nos indaga a respeito do fato que pudesse explicar a razão da qual ela, com muita frequência, sonha com parentes desencarnados, que já partiram para o mundo dos espíritos. A doutrina espírita nos ensina que, independente de religião, podemos ser católicos, evangélicos, espíritas, nós temos, quando vamos repousar fisicamente, um conjunto de ações e de atividades que o nosso espírito realiza e que podemos guardar maior ou menor lembrança quando despertamos. Então, muitas vezes, esses encontros com parentes que já desencarnaram é o resultado daquilo que nós aprendemos no Espiritismo pelo nome de desdobramento. Ou seja, uma realidade que o nosso espírito está vivenciando no mundo dos espíritos. A questão é que, às vezes, também, nós temos sonhos que são o reflexo das criações mentais, das nossas preocupações, dos nossos interesses durante o dia a dia. A forma de nós diferenciarmos se um sonho que venhamos a ter com um parente desencarnado foi um desdobramento ou se foi uma criação da nossa mente, é o nível de percepção desse encontro e o que ali se passou. O primeiro ponto que nos chama muito a atenção é se, quando sonhamos com aquele parente, temos consciência de que ele já desencarnou. Se, ao encontrar alguém no nosso sonho, a gente de imediato pensa, mas como é que eu posso estar aqui me encontrando com fulano quando ele já partiu para o mundo dos espíritos? Esse é um primeiro ponto muito forte para evidenciar que nós estamos num estado alterado de consciência, que estamos no desdobramento. O segundo ponto é o nível de vivacidade que as imagens, o colorido e o cenário do sonho se dá. Aqueles que caracterizam o desdobramento é como se nós estivéssemos lá vivendo aquela situação. Nós temos uma percepção bem nítida de tudo o que ocorre. Já os sonhos que são criação da nossa mente, é como se nós estivéssemos assistindo uma TV, estivéssemos assistindo um filme, onde a gente se sente bem distanciado daquela realidade ali. Mas se quando a gente sonha, a gente se sente que está vivendo aquilo, é uma característica forte de que é uma realidade espiritual que estamos passando. Bom, estamos chegando aí aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos aí a participação e também você pode, através do e-mail espiritismoemmarcha, tudo letras minúsculas, @bol.com.br,
deixar perguntas e dúvidas que nós procuraremos responder via e-mail. Um bom dia para todos. Espírito.